Gálatas capítulo 6, verso 9 ao 10. A palavra de Deus diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe, hoje é um dia que eu creio que o Espírito Santo de Deus quer que muitos de nós rasguemos o coração aqui nesse lugar. Tem cultos que são cultos de celebração, tem cultos que são cultos de palavras de fé, inspiradoras, mas tem cultos que é o dia que você se quebranta diante do Senhor. E eu acho que hoje é um desses dias. Eu creio no meu espírito que hoje é um desses dias. Existem momentos na sua vida, na minha vida, que nós lutamos com muita intensidade, diante de grandes desafios. E parece que áreas não avançam. Parece que tem áreas na sua vida que não avançam, não rompem, não acontecem da maneira que você esperava. E você fica frustrado, desanimado. Parece que aparentemente você está retrocedendo. Parece que está dando passos para trás. Quantas vezes já ouvi isso? Eu mudei para os Estados Unidos, parece que a minha vida deu uma dificuldade, aumentou a dificuldade. Parece que eu estou dando passo para trás. Sabe, existem momentos que nos cansamos de fazer o bem. Que nós cansamos de fazer o bem. Existem certos momentos, talvez por conta de pessoas das quais você tem plantado o bem na vida dela, e ela retribui com o mal, que você se cansa de fazer o bem. Outras vezes a gente quer desanimar, por estar vivendo lutas muito grandes, com duração de tempo muito grande. Isso te desanima. Talvez na área financeira, todo mês a mesma coisa, não rompe. É o casamento que não dá um fio de acabar tudo. E você já olha para isso e está desanimado. Coisas que você não consegue superar. E a partir daí vem um desânimo. A partir daí vem um cansaço de alma. A angústia. E por fim a desistência. Existem pessoas na sua vida e na minha vida que minam o nosso vigor. Que minam a nossa alma. E essas pessoas vão aparecer. Elas apareceram para Jesus. Elas passaram pela vida de Jesus. Elas vão passar pela sua vida também. E essas pessoas muitas vezes vão produzir abatimento em você e em mim. Mas a palavra de Deus diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Não nos cansarmos de servir a Deus e os irmãos. Não nos cansarmos de abençoar as pessoas, principalmente os da família, da fé. Sabe, existem pessoas, líderes, que vão passar nas suas células e elas vão cansar sua alma. E você vai ficar desanimado com elas. Mas a Bíblia recomenda para você, discípulo amado, não se canse de fazer o bem. Existem pessoas que vão passar na sua vida, lá no seu trabalho, que você vai ajudá-la diariamente. Daqui a pouco ela mesma vai puxar seu tapete. Mas a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem. Existem pessoas que vão falar mal de você. Existem outras que vão falsamente colocar coisas a respeito da sua imagem. E muito provavelmente você pode ficar desanimado. Mas a Bíblia diz o seguinte, não se canse de fazer o bem. Quer dizer que podemos nos cansar. Podemos nos cansar por causa de decepções. Podemos nos cansar por causa de um abatimento na nossa alma. Podemos nos cansar de lutar em áreas que estamos persistindo há muito tempo. Podemos nos cansar de várias maneiras. Mas o apóstolo Paulo mais uma vez nos recomenda, não se canse de fazer o bem, pois ao seu tempo você vai ceifar. Existe uma profecia feita pelo profeta Isaías a respeito de Cristo. Em Mateus, no capítulo 12, no verso 20,
ele cita essa profecia. Eu fico pensando de tudo que o profeta Isaías poderia profetizar a respeito de Jesus, com mais ênfase. Que ele seria um rei glorioso, cheio de majestade, poder. Ele vem e não dá ênfase a essas coisas. E diz o seguinte a respeito de Jesus: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer ou vencedor o juízo. Isso aqui ele está profetizando a respeito de Jesus. Talvez você chegou aqui nessa manhã com uma cana quebrada. O que é uma cana quebrada, pastor? Talvez você chegou aqui desanimado, abatido, cansado. Essa cana quebrada representa eu e você. Se uma cana tivesse sentimentos, depois dela ser quebrada, como que você acha que ela ia se sentir? Pode responder, quem quiser pode responder. Abatida, desanimada, machucada, ferida, moída. Sabe, muitas vezes eu e você nos sentimos sem forças e desanimados. A cana quebrada tem a ver com aqueles que foram jogados fora, deixados de lado, porque não tem mais capacidade de produzir algo. Sabe, talvez você foi deixado de lado, jogado de escanteio, porque você não tem mais capacidade de produzir algo. Mas a boa notícia é que, mesmo quando você está assim, o Senhor Jesus não te deixa de lado. Ele não esmaga a cana quebrada. Sabe, é tão impressionante o Senhor Jesus, que Ele é poderoso, não é? Ele é forte, não é? Mas Ele não esmaga você com a força dEle. Muitas pessoas são fortes. Muitas pessoas são posicionadas. Muitas pessoas têm palavras fortes que esmagam a cana quebrada. Mas Jesus não é assim. Mesmo tendo força, Ele tem a palavra correta para o dia mau. Sabe, muitos são fortes em suas palavras e atitudes, mas esmagam. Jesus é forte. Ele é posicionado nas suas atitudes, mas Ele não esmaga. Sabe, e o que é isso, pastor? O pavio que fumega. Que pavio é esse que fumega que Ele não vai apagar? Sabe, naquela época existiam lamparinas. Alguém aqui conhece uma lamparina? O povo lá do Goiás conhece. Lamparina, naquela época, ela tinha como que um tecido de algodão, como uma vela. Você já viu uma vela? Com certeza. Ela tem um pavio ali. Aquele pavio é um tecido que está ali para queimar e não ser consumido até certo ponto. E a Bíblia fala que Jesus ele não vai torcer aquele que foi consumido. Lembra da cana quebrada? Ele não esmaga. Aquele que está se queimando, aquele que está se perdendo, aquele que está sendo consumido pelas circunstâncias, pela vida, aquele que está sendo consumido por causa de situações, de desafios, o Senhor Jesus diz algo para esse: Ele não vai torcer você. Mas o que é torcer, pastor? É apagar, é jogar de lado, é tirar esse e colocar outro. Impressionante como Jesus não é como a gente. Ele não te deixa de lado. Ele não te ignora, filho. Ele não te ignora. Sabe, o pavio que está sendo consumido é aquele que está perdendo as suas forças. Aquele que começou a soltar fumaça. É aquele que foi esgotado e chegou até o fim dele. Talvez essa manhã aqui você está esgotado. Você chegou ao fim de você mesmo. A boa notícia é que quando você chega ao fim de você mesmo, Jesus entra em cena. Eu espero que Jesus esteja entrando em cena na sua vida hoje. Não é que Ele não estava. Ele já estava. Mas agora você vai começar a ver. Eu estava vendo algumas pregações minhas.
E o irmão da câmera muitas vezes me esquece. Eu saio para cá e ele esquece, ele fica lá parado ali. E eu fico pensando, é da mesma maneira Jesus. Muitas vezes a gente não vê, mas a voz dele dentro de nós está lá falando. Muitas vezes nós não percebemos, ele sai de cena. Ele sai de cena, como eu na câmera, agora ele está lá. Olha lá, ele está lá agora. Muitas vezes Jesus está na cena, na sua vida. Você percebe ele com mais intensidade. Você percebe que as coisas estão fluindo, estão avançando, mas de repente ele sai de cena. Mas a voz dele continua dentro de você. Quando essas coisas acontecerem, a palavra de Deus diz: não se canse de fazer o bem, que ao seu tempo você vai colher. Sabe, a torcida que fumega tem a ver com aquele que está frustrado, está desanimado. A torcida que fumega tem a ver com aquele que, por onde ele passa, ele manifesta fumaça. Você já esteve num ambiente cheio de fumaça? Seus olhos ardem, é incômodo. O irmão que está dessa maneira, por onde ele passa, ele incomoda. Incomoda com palavras, incomoda com o jeito dele. Mas filho, ele está assim, é porque ele já está no final de si. E Jesus não faz como nós fazemos. Ele não pega essa pessoa e põe de lado. Muito pelo contrário, ele vai na direção dela e agora ele vai restaurá-la. Talvez você está assim nessa manhã e o Senhor quer te restaurar nessa manhã. Quer restaurar você como esposa, como marido, como filho, como irmão. Quer restaurar você na sua alma. Para que você não saia por aí soltando fumaça, incomodando. Mas seja alguém gentil da parte do Espírito, que fala boas coisas e tem boas expectativas. Sabe, o Senhor quer te restaurar nessa manhã. Sabe, Deus, há um pensamento muitas vezes na mente dos legalistas, na mente de alguns, que Deus te rejeita quando você é fraco na fé. Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus se agrada de quem tem fé? A Bíblia não diz que é impossível agradar a Deus sem fé? Diz ou não diz, irmãos? Sim, ela diz. Mas isso não diz também que Deus te rejeita. Sabe, tem momentos da sua vida que você vai estar fraco na fé. Tem momentos da sua vida que você vai estar com dificuldade na sua fé. Mas nem por isso o Senhor te rejeita. Nem por isso Ele te coloca de lado. Nem por isso Ele esmaga a cana quebrada. Nem por isso Ele torce aquele que fumega. Nem por isso Ele vai te desamparar. Sabe? Deus ama a sua fé, querido. Ele ama a sua fé, mas Ele não te rejeita no dia que você está fraco. Para baixo, talvez, ansioso, deprimido, desanimado, desiludido com circunstâncias. Você sabe que não deveria estar assim, mas está assim. E não consegue reagir. Sabe, se esse é o seu caso, hoje o Senhor vai te reanimar aqui. Porque Ele não te deixa de lado. Sabe, Ele vai te conduzir ao verdadeiro arrependimento, que é a mudança de mente. Crer corretamente vai te fazer agir corretamente. Sabe, quando você está frustrado e desanimado, o que Deus faz? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Quando você está desanimado, com sono aí, dormindo, quando você está desanimado da vida, o que Deus faz? Pergunta para ela. Pergunta para o outro agora. O que Deus faz quando você está desanimado? Vou te dar um exemplo de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido por Deus, escolhido por Deus. Ele só fazia coisas boas, pastor Alex. O rei Saul queria vencer a batalha, mas não tinha coragem. Davi chegou lá e venceu a batalha contra
o gigante. Por várias vezes Davi saiu e conquistou batalhas para o rei Saul. Em resposta, Saul mandou a lança querendo matar ele. Ceifou o bem ou o mal? Mal. Certa vez, Davi, fugindo de Saul, foi morar numa cidade chamada Ziclag, se eu não me engano. Ziclag. E nessa cidade ele estabeleceu residência. Tinha CEP, zip code. Nesse lugar ele começou a viver com mais 400 homens amargurados de alma. E isso foi crescendo, chegou a 600 homens. Todo mundo tinha um problema. Pavio que fumega. Cana esmagada. Quebrada. E certa vez esses valentes de Davi, depois eles se tornam valentes, saíram com Davi para a batalha. Ele foi ajudar um vizinho. Alguém já ajudou o vizinho? Ele foi ajudar um vizinho, um companheiro, que naquela época era um filisteu, era inimigo de Israel, mas era amigo de Davi. E havia uma batalha e ele falou: olha, não quero que vocês me ajudem, que os meus príncipes estão com medo, porque não confiamos em Davi. Davi só fazia o bem, eles não confiavam em Davi. A Bíblia diz que ele reuniu seu exército de manhã e voltou para casa. Quando ele volta para casa, presta atenção aqui. Quando ele volta para casa, sabe o que acontece? A cidade que ele morava estava pegando fogo. As mulheres e as crianças haviam sido roubadas. E toda a sua riqueza havia sido roubada junto. A Bíblia diz o seguinte a respeito disso. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30, verso 3. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Alguém já chorou até não ter mais força para chorar? Eu também já. Irmãos, é desesperador. Davi estava assim: mas eu só faço bem, eu só estou plantando bem, eu só recebo agora o mal. Sabe? Todos os valentes de Davi choraram até não ter mais forças. Talvez você está assim na sua vida, filho. Talvez você está num momento que você está chorando até não ter mais forças. Sabe o que esses homens agora decidiram fazer? Presta atenção aqui, é só uma criança. Sabe o que esses homens decidiram fazer? Apedrejar Davi. Sabe aquele dia que o líder frustra? Aquele dia que aquela pessoa que você espelha, ela frustra com você? Você fica desapontado, desanimado? Esses homens confiavam em Davi. Davi decidiu ajudar o vizinho. Voltou, nem ajudou o vizinho, acabou levando chumbo. Acabou sendo queimada a cidade e roubado os filhos e as mulheres. Os valentes dele resolveram pegar em pedras para poder matar Davi. Estavam desapontados com Davi. Muitas vezes você pode estar desapontado com alguém. Talvez essa pessoa é alguém que exerce liderança na sua vida. Mas olha a resposta que Davi teve. No verso 6, a palavra de Deus diz que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Fala assim comigo: porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Porém, fala de novo. Eu me reanimo no Senhor, no meu Deus. Sabe o que Davi fez? Se reanimou. Imagina a cena, irmãos. Quantos aqui são casados? Imagina que alguém veio e roubou sua esposa. Quantos têm filhos? Imagine que alguém foi lá e roubou seus filhos também. Quantos têm algum dinheiro aqui? Qualquer um que seja. Foram lá e roubaram também. Roubou tudo. E o que é pior,
Os seus amigos estão culpando você. Você é o culpado disso. Você que decidiu. Você que escolheu isso. Por que que foi para a guerra e não deixou ninguém vigiando? Era o mais sensato, o mais sábio. Por que que Davi foi para a guerra e não deixou lá alguns homens vigiando a família e a casa? Todos estavam culpando Davi. E Davi ficou angustiado. Talvez você está aqui angustiado por causa de culpa, por causa de condenação. Talvez alguém está te culpando nesses dias, por algo que você não fez. E você está angustiado. Você está desanimado. Mas a Bíblia diz o seguinte: Davi reanimou-se no Espírito. Reanimou-se no Senhor. Sabe, é dia de reanimar no Senhor hoje. É dia de você sair daqui reanimado no Senhor, revigorado no Senhor. É tempo de novo ânimo sobre a sua vida. Jesus disse: tem de bom ânimo. No mundo, você vai ter aflições, filho. No mundo, você vai passar por situações como Davi passou, como outros passaram. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, a próxima coisa que Davi fez? Se fosse eu, a hora que eu visse alguém que tivesse roubado os meus filhos e minha esposa, eu não pensaria uma vez, sequer, em ficar naquele lugar. Eu pegaria talvez o meu cavalo ali, sairia correndo atrás para ver se eu conseguisse alcançar e tentar fazer alguma coisa, mesmo que morrer, mas morreria lutando. Talvez você é a mesma maneira. Mas Davi, o que ele fez? Foi orar. Senhor, o que eu tenho que fazer? Me dá uma direção. E Deus falou para ele, depois de animá-lo: vai, eu vou te dar nas suas mãos os seus inimigos. Você vai voltar com todos vivos. Ninguém vai morrer. E ainda mais, você vai trazer despojos e vai ficar mais rico ainda. Deus falou isso para ele. Davi foi com o exército, perseguiu e voltou mais rico ainda e com todo mundo vivo. Sabe, tem situações na sua vida que aparentemente são para te desanimar. Mas é só um pretexto de Deus para te abençoar mais. É só um pretexto de Deus para Ele te abençoar mais. Sabe, tem situações que estão te deixando desanimado. É só um pretexto de Deus para Ele te levantar e te abençoar mais. Sabe outro exemplo? O exemplo de Elias. Irmãos, Elias era um homem de Deus. E nós só estamos falando de homem de Deus aqui, não é verdade? Elias era um homem de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você é filho, você é filha. E na medida que você é filho e é filha, você tem identidade de Cristo. Então você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Elias era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um profeta do Senhor. A Bíblia diz que, lá em 1 Reis, no capítulo 17, no verso 1, a Bíblia diz que Elias orou e a terra ficou sem chover durante 3 anos, mediante a palavra que saiu da boca dele. Esse irmão tinha um poder de oração muito grande, não é verdade? Orar para não chover e não chover, aí o cara, ele tem influência no céu. A Bíblia diz então que ele orou e não choveu. E enquanto não choveu, no versículo 4, Deus mandou ele ir para um lugar se esconder. E lá ele falou o seguinte: beberás da torrente, das águas desse lugar, e os corvos vão te alimentar durante esse período de seca. Todo dia. Olha aqui para mim, imagina a cena. É bom você imaginar a cena, amém? Olha aqui para mim. Todos os dias, depois que Elias orou, ele foi para um lugar onde tinha torrente de água. Tinha água minando nesse lugar. E a Bíblia diz que nesse lugar, os corvos vinham de manhã, traziam comida para Elias. Alguém já foi alimentado pelos corvos aqui? Talvez sim. Esses corvos representam os ministros. Talvez você foi amparado por alguém aqui. Talvez alguém levou comida na sua casa, você nem estava esperando. Foi lá e Deus liberou a bênção sobre a sua vida. Elias, irmãos, no dia que ele teve a oração poderosa, Deus mandou ele ir para junto às torrentes e ser alimentado pelos corvos. Era homem de Deus, não era? Era ou não era, irmãos? Sabe, nos dias de grande fé de Elias,
Você também tem dias de grande fé, não tem? Não tem dia que você está mais cheio de fé? Mais disposto? Não, hoje eu vou servir a Deus. Hoje o fogo vai cair. Hoje eu vou orar e não vai chover. Tem dia que você está falando, os céus vão se abrir. As portas vão se abrir. Eu creio que eu vou fazer essa venda, né, Josafá? Eu creio. Você tem dias que você está mais inspirado e está cheio de fé. E nos dias de grande fé, como o de Elias, a gente percebe que Deus manda os corvos sustentar ele. Nesses dias, Deus manda torrentes de água sobre a sua vida. Ele envia os seus ministros para te servir. Mas aconteceu um problema com Elias. Deixa eu só te contar, cronologicamente, o que ele já tinha feito. Ele orou para não chover e não choveu. Ele orou para cair fogo do céu e caiu fogo do céu. Ele orou para uma viúva que não tinha nada em casa para multiplicar o azeite. E multiplicou o azeite na medida das vasilhas que tinha na casa dela e dos vizinhos. Homem de Deus, não é? Levantou-se uma mulher e falou que ia matar Elias. A Bíblia diz que ele ficou com medinho. Irmãos, ele ficou com medo de uma mulher e fugiu. A Bíblia diz que ele ficou com esse medinho e fugiu. O que quer dizer isso? Muitas vezes você está com medo de circunstâncias. Você já provou da fé grande. Você já provou de desafios grandes. E aparecem pequenos desafios diante de você, você fica com medo. E o Espírito Santo está no seu coração. Creia, avance, vai além. E você está com medo. Está com medo de agir naquilo que Deus já confirmou várias vezes para você, que é da parte dele. E você fica com medo. Elias ficou assim. Não julgue Elias, porque você pode fazer assim também. A Bíblia diz que quando esse homem então que orou para não chover, né, que multiplicou o azeite para cair fogo do céu, recebeu essa ameaça, ele fugiu. O que você está com medo hoje? De que você está fugindo? Qual é a ameaça que está diante de você que você está fugindo? Sabe o que aconteceu com Elias? Ele foi para debaixo de uma árvore e foi orar, pedindo a morte. Alguém já fez a oração pedindo morte? Senhor, me mata, não aguento mais essa vida. Talvez você não faz essa, mas você faz a oração crente, cristã. Jesus volta, não aguento mais. Não é porque você ama Jesus e que você quer que ele volte, não. É porque você não aguenta mais e Jesus volte. Você está orando igual a Elias, só mudou os termos. Está querendo morrer também. Elias ficou tão desanimado, tão frustrado, que ele pediu para si a morte. Mas fala assim, glória a Deus. Fala. Que ele não ouve todas as orações. Sabe o que é interessante? Deus não ouviu a oração de Elias. Aleluia. Tem oração que ele não ouve sua. Glória a Deus. Tanto não ouviu, irmãos, que até hoje Elias não morreu. Que isso, pastor? Sim, ele não morreu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado vivo para o céu. E está lá até hoje. Vai voltar no dia da grande tribulação, junto com mais uma testemunha. Ele não morreu. Ele pediu para morrer. Deus não deixou ele morrer. E ele não morreu até hoje. Está lá no céu vivo. Subiu na carruagem de fogo. Graças a Deus. E nas nossas fraquezas, Deus não ouve as nossas orações. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: a minha graça te basta. Deus falou para ele, a minha graça te basta. Sabe? 1 Reis, capítulo 19, verso 4. É esse ponto que eu quero que você entenda. A Bíblia diz que ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. O que aconteceu aqui, irmãos? Foram os corvos que vieram aqui? Foi o quê? E esse anjo é o anjo do Senhor. Toda vez que aparece a palavra no Antigo Testamento, isso aponta para Jesus. O anjo do Senhor, com letra maiúscula, no próximo versículo você vai ver,
está com letra maiúscula, aponta para o próprio Cristo. Aponta para o próprio Senhor. No momento mais difícil de Elias, no momento mais tenebroso da vida de Elias, no momento que ele estava pedindo para morrer, no momento que ele estava deprimido, desiludido, acabado, quem vem servir ele? No momento de fé, de glória, de ousadia, quem vem servir ele? Os corvos. No momento mais difícil e tenebroso da sua vida, o próprio Senhor Jesus se achega a você. O próprio Senhor Jesus vem te servir. E vem te dar um alimento para recobrar o seu ânimo. E vem te dar força. Vai dar força ao cansado. Vai dar força a você que está cansado. Está vendo que ele não vem para torcer aquele que fumega? E nem vem para pisar aquele que está quebrado. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã. Ele não está te pisando. Antes ele se achegou nesse lugar. Se achegou na sua vida e está recobrando o seu ânimo e a sua força. Creia que no seu tempo você vai colher. Creia que no tempo determinado você vai colher. Planta coisas boas. Planta, faz o bem. Que no tempo certo você vai ceifar. Sabe, o próprio Senhor chegou para servir Elias. Nos dias de grande fé, corvos vieram. Corvos vieram e o alimentaram. Nos dias da sua depressão, no desânimo, o desejo de morte e frustração, o próprio Senhor o alimentou. Sabe, Deus não te coloca de lado, filho. Não é porque você falhou que Deus te coloca de lado. Deus não te coloca de lado. Mesmo que você falhe, Deus não te coloca de lado. Sabe, essa é a palavra do Evangelho. Deus não te rejeita. Agora que você está precisando, Ele mesmo se achega a você e faz com que você seja recobrado no seu ânimo. Sabe, Deus vai ao seu encontro, pessoalmente, e lida com as suas frustrações. Interessante que o Salmo 46, verso 1, ele diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Fala assim, socorro, bem presente. Fala assim, é hoje, é agora, presente. Ele é socorro para você hoje. Não é para amanhã, não foi para ontem, mas é para hoje. É o socorro bem presente nas tribulações. Sabe, eu estava meditando essa semana. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Estava meditando essa semana. Eu queria que cessasse aí as conversas aí atrás, amém? Sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu preguei há um tempo atrás sobre isso, mas Deus me deu uma revelação diferente. A Bíblia fala que eles deixaram Jerusalém, deixaram a reunião da igreja, deixaram Pedro, João e os discípulos. E interessante que eles deixaram no dia que Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que eles ouviram falar que Jesus havia ressuscitado, mas não creram. Esses dois discípulos que foram para o caminho de Emaús, provavelmente eles moravam na cidade de Emaús e estavam em Jerusalém, experimentando aquele mover, desiludidos, sem esperança, porque o mestre havia morrido, e houve então uma desilusão para eles, porque não sabiam que Jesus iria ressuscitar. Tomaram o caminho de Emaús. Talvez muitos que estão aqui nessa manhã tomaram o caminho de Emaús. Muitos que estão aqui nessa manhã deixaram a comunhão da igreja. Deixaram os irmãos. Deixaram lá em Jerusalém a igreja que se reúne lá. E foram e saíram da comunhão da igreja. Dessa maneira, a Bíblia diz que enquanto eles estavam pelo caminho, iam falando a respeito do que aconteceu. Todas as vezes que você desiludido, todas as vezes que você frustrado, com alguém, ou com a igreja, ou com um pastor, seja com quem for, você vai falar disso. Seja para sua esposa, seja para um amigo, seja para qualquer um, você vai falar disso. É aquela chama que está lá na lamparina, que de repente ela vai fumegar e vai soltar fumaça, e todo mundo vai ouvir você falando.
A Bíblia fala que pelo caminho eles conversavam sobre isso. A Bíblia fala o nome de um dos discípulos, chamado Cleopas. Muito provavelmente, alguns estudiosos creem nisso, que o outro discípulo, na verdade, era sua esposa. E provavelmente eles moravam lá em Emaús. E a Bíblia diz que enquanto eles falavam disso, a torcida que fumega ia saindo, então a fumaça, Jesus já chegou até eles. Sabe, nos momentos de frustração, o próprio Senhor Jesus se achega até você. Nos momentos de maior frustração, o próprio Senhor Jesus vem restaurar a sua fé e o seu coração. Nos momentos de maior frustração, o Senhor não envia a você pastores, apóstolos, missionários. O Senhor não envia a você líderes de célula. O próprio Espírito Santo, o próprio Senhor, vem até você para reanimar sua fé, restaurar o seu vigor, tirar o cansaço, tirar a frustração e te dar bom ânimo. Sabe, talvez você está aqui me olhando e você saiu do lugar da comunhão, mas hoje é a hora de voltar. Sabe, o local aonde a igreja se reúne é o lugar da comunhão. Muitos estão decepcionados, desiludidos, desviados. Tudo com D, é os 3 D. Né? O primeiro sinal de alguém decepcionado é deixar o lugar da comunhão. Lucas, capítulo 24, verso 15. Abra, por favor. Mais maravilhoso disso tudo, irmãos, é que o próprio Senhor vai na direção desses. A nossa tendência é afastar dessas pessoas. Aquela pessoa que está lá, como a lamparina com torcida, com pavio torcido. A nossa tendência é afastar delas. O irmão não quer nada com Deus, não quer nada com a igreja, não quer servir a Deus, não quer nada com nada. Deixa ele para lá. Mas o Senhor Jesus faz diferente. Ele vai em direção a esses. Para aqueles de grande fé, o Senhor envia apóstolos, profetas, homens de Deus para ministrar na vida deles. Mas aqueles que estão desgarrados, aqueles que estão com a fé tropeçando, com a fé fraca, desiludidos, angustiados, pedindo a morte, a esses o próprio Senhor se manifesta. Sabe, eu creio que Deus está se manifestando nessa manhã aqui a alguns. Eu creio nisso. Olha o que diz. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, casal discute, né, irmãos? É tudo anjo, gente, meu Deus. Acho que eles não estão prestando atenção, Jesus. Vou fazer a pergunta novamente. Casal discute, irmãos? Tudo anjo, eu tenho certeza. Lá em casa há discussão de vez em quando, irmãos. Vou perguntar, vamos ver se eles vão ser sinceros dessa vez, Senhor Jesus. Casais discutem, irmãos? Aleluia, aleluia. Mais um motivo que eu creio que era um homem, um marido e a mulher. Eles discutiam. Brincadeira, tá? É só uma brincadeira, não leve isso aqui a sério. Mas aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Talvez você está desviado. Talvez você está fora da comunhão. E se eu te contar uma coisa, o próprio Senhor está indo com você. E vai chegar um momento que os seus olhos vão se abrir. E você vai voltar correndo para a comunhão. Você vai voltar correndo para Jerusalém. Porque você descobriu que o Messias vive. E Ele reina. E Ele reina no seu coração e na sua vida, na sua casa. Ah, o Senhor te chama nessa manhã, filho. Sabe? Quando deixaram a igreja, a comunhão, o próprio Senhor se aproximou deles. E o mais maravilhoso é que o Senhor mesmo vai na direção deles. Quando se afastaram, o próprio Senhor se aproximou.
Mas não vá se afastar só para Jesus se aproximar, amém? Não vai se afastar para Jesus aproximar, amém? Sabe, nos dias de conquistas, o Senhor manda para nós mensageiros. Mas nos dias de grande dificuldade, Ele mesmo vem nos servir. Guarda isso no seu coração. Sabe, o Senhor quer te restaurar nessa manhã. Salmo 147, no verso 3, a Bíblia diz que o Senhor sara os de coração quebrantado. Ele pensa as feridas, cura as feridas. Depois no verso 4 ele diz que conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Eu falei, mas o que é isso? Por que Deus está colocando estrela, número do nome, e ele está falando de ferida num versículo anterior? Sabe, ninguém conhece as feridas que estão no seu coração, filho. Por mais que eu tente, eu não consigo conhecer as feridas, as desilusões, as frustrações que estão dentro de você. Sabe por que Deus está falando aqui que Ele conta as estrelas e as chama pelo nome? Porque aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, sabe o que você está passando e sabe o que você precisa. Ele chama os seus problemas pelo nome, Ele se compadece de você e te coloca na posição que Ele quer. Último exemplo, para encerrar. O exemplo de Maria. Irmãos, Jesus ele tinha um amigo, Lázaro. Certa vez Jesus estava com os discípulos, e a Bíblia diz que Lázaro ficou muito enfermo, e as irmãs dele enviaram alguém para dizer a Jesus, Senhor, o seu amigo está enfermo. Para aqueles que estão enfermos aqui nessa manhã, Jesus deu uma resposta para essa pessoa. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. Sabe, qualquer circunstância na sua vida, desesperado, me ajuda, gente, a língua travou. Qualquer circunstância assim, como eu disse, é para a glória do Filho de Deus. Sabe, tem momentos na sua vida que você está mal, é para a glória do Filho de Deus. Não que Deus queira, mas que Ele vai usar disso para a glória e para a glorificação dEle. Interessante que Ele deu essa resposta. E ainda ficou lá 3 dias. E não foi ajudar seu amigo Lázaro. A Bíblia fala então, em João, no capítulo 11, no verso 33 em diante, que Jesus foi em direção aonde Lázaro estava sendo sepultado. E ele encontra alguma das irmãs dele. E elas começam um diálogo. E Jesus, no verso 33, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Interessante. Jesus estava chorando por causa de Lázaro, irmãos? Você já parou para pensar? Jesus estava chorando por causa de Lázaro? Alguns dos judeus que ali estavam diziam, como ele amava Lázaro, porque estava até chorando. Mas, eu te pergunto, você sabe que você vai ressuscitar Lázaro, você vai chorar por causa dele? Não, ele não está chorando por causa de Lázaro, né? Ele não está chorando porque Lázaro está morto, porque ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. Ele está chorando porque ele sentiu o coração ferido de Marta e de Maria. Jesus está se compadecendo delas. Jesus está se compadecendo de você hoje. Ele está sentindo o seu coração ferido, filho. Por isso eu estou pregando para você aqui hoje. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe das suas lutas. E Ele se compadece de você. A Bíblia diz que Ele veio para sentir o que você sente. Para te dar aquilo que Ele tem. Sabe? O Senhor veio para sentir nossas dores. E para receber as nossas enfermidades. Para que hoje você seja livre da dor e livre da enfermidade. Sabe? Uma coisa bonita, irmãos. Diversas vezes aconteceu aqui, no final do culto. Um pecador entregando a vida para Jesus. É muito bonito. Ele chorando diante do seu Salvador. É maravilhoso.
Mas é muito mais maravilhoso ver o Salvador chorando por causa de um pecador. Jesus se compadece de você, filho. Jesus se compadece de você. Ele vai direto às suas necessidades. Ele já tinha planejado ressuscitar Lázaro. No versículo 5 e 6 de João 11, ele declara: eu vou ressuscitar. Porque ele só dorme. Ele se compadeceu de Marta e de Maria. E ele se compadece de você hoje. Sabe, ele sente o que você sente. E quando ele sente o que você sente, ele te liberta para sentir o que ele sente. Vamos ficar de pé. A única coisa que eu te peço aqui nessa manhã, seja sincero diante de Deus. Seja sincero diante de Jesus. Fala para Ele. Fala para Ele o que você sente. Qual a sua frustração? Qual o seu desafio? Qual é o seu incômodo? O que tem te feito muitas vezes pedir para Ele voltar logo? O que tem te feito muitas vezes deixar o local da comunhão, que é a igreja? O que tem te feito muitas vezes desanimar? Sabe, hoje é um dia de restauração no seu coração, filho. A Bíblia diz que o Senhor foi enviado para apregoar o ano aceitável do Senhor, para curar os quebrantados de coração. Sabe, se você é um desses quebrantados de coração nessa manhã, quero que você venha aqui à frente. Você vai receber a oração da igreja. E ao dar o passo de fé de vir aqui à frente, que você possa enxergar o Senhor Jesus. Se você tem estado desanimado, frustrado, passando por lutas que muitas vezes são difíceis, você não tem tido resposta, você não tem tido avanços, você olha para esses problemas, parece que não tem jeito, isso já está minando a sua alma. Quero que você venha aqui à frente. O Senhor quer te restaurar nessa manhã e quer te dar um novo ânimo, um novo vigor, força vindo do Senhor sobre a sua vida. Há força vindo do Senhor sobre a sua vida. Há ânimo vindo a você agora. Abra os seus lábios diante de Jesus. Só Ele pode te servir nessa manhã. Só Ele pode servir você nessa manhã e te dar um alimento que vai te dar vigor e força para caminhar. Só Ele nessa manhã. Se você se sente assim, não fique na sua cadeira, vem aqui. Vem aqui, é o seu lugar aqui à frente. O Senhor quer te servir aqui nessa manhã. Quero fazer mais um apelo antes da gente orar. O Senhor colocou no meu coração que algumas pessoas que aqui estão, pelo desânimo, pelas frustrações, você deixou servir ao Senhor. Você deixou de servir a igreja do Senhor. Você deixou de servir lá na sua célula. Você deixou de servir com a sua vida, com os seus membros. Certa vez, o apóstolo Paulo disse algo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, um homem de Deus, que em determinado momento também desanimou. E ele falou para Timóteo: reaviva, Timóteo, o dom que há em ti, do qual você recebeu, mediante oração dos irmãos. Eu digo para vocês nessa manhã,
que estão desanimados em servir o Senhor. Vocês servem ao Senhor. Reanima o dom, reanima o seu coração em servi-lo nessa manhã. Reanima nessa manhã em nome de Jesus. Enquanto nós ministramos uma canção, continue orando. Continue recebendo do Senhor Jesus nesse lugar. Seja sincero, rasgue o seu coração aqui. O Senhor quer te curar, te restaurar nessa manhã. Não há desafio tão grande que o nosso Deus não possa superar. Os discípulos ao caminho de Emaús saíram da comunhão no dia da ressurreição. A vitória estava diante deles, eles não viram. E o próprio Senhor se achegou a eles. A vitória está diante de você, está às portas. Aquilo que você tem orado está às portas. Aquilo que você tem crido está às portas. Aquilo que você tem desejado do Senhor está às portas. Já está diante de você. O próprio Senhor vem te servir nessa manhã.